Iniciemos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai de bondade e misericórdia, nós te pedimos, envolva-nos nessa noite com teu amor, alcançai a cada um de nós que aqui estamos neste momento juntos, mas também aqueles que ao longo dos dias vão ser alcançados por essa partilha, por essa gravação, por esta aula. Nós te pedimos, Senhor, que tu nos encontre disponíveis e abertos para a tua graça, Senhor. Derrama a tua força sobre aqueles que talvez são acostumados a estar conosco, mas que hoje, por uma situação ou por outra, não podem estar. Que a tua misericórdia os visite, que a tua bondade os instigue para o bem. Nós te pedimos, Senhor. Maria, Arca da Aliança, rogai por nós. São José, providenciai. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso e ensinai-nos a viver a misericórdia e a reparação. Compartilhando aqui então o nosso material de aula de hoje. Hoje nós vamos estudar, lançar um olhar sobre o sexto sinal de Jesus no Evangelho de São João, que está lá no capítulo 9, versículo 1 até o 41. Então, hoje o texto é bem extenso, é bastante coisa, é um texto muito significativo também. A gente vai fazer um apanhado, tocar em algumas coisas que são mais, que sobressaem, e depois tem a possibilidade de cada um também aprofundar esse texto que é tão belo. Acolho quem está chegando aqui no Facebook, né? Também a gente transmite pelo Facebook. Esse é um curso, toda segunda-feira a gente está aqui, é um curso que eu ministro aqui para o Santuário Sagrado Coração de Jesus, mas que também você que passa aí pelo feed tem a oportunidade de parar, de acompanhar, e se quiser assistir, fiquem à vontade. Se quiser vir outra hora para o feed aqui do Santuário e assistir também, fiquem à vontade. Então, hoje nós estudamos o sinal de Jesus, que é a cura do cego de nascença. É a nossa 11ª aula. Então, provavelmente nós temos mais 2 aulas deste módulo, depois nós vamos ter que ver o que nós vamos continuar estudando, não sei se vocês querem continuar ou querem parar também, aí vocês que sabem. Mas nós vamos ter que ver uma outra matéria para nós trabalharmos. Essa semana eu já pergunto para o Padre Anísio que ele acha que nós devemos continuar para a gente poder dar sequência, porque ele quer que seja uma escola permanente, né? A cura do cego de nascença não reconta só um milagre, mas fala de um milagre sinal, né? Como todos os milagres do Evangelho de São João, né? É sinal, quer falar alguma coisa, quer trazer algo ao conhecimento. João conta porque está querendo falar de algo. É a maneira de João escrever, né? João é assim, ele usa de símbolos, de sinais. A simbologia está muito presente nos escritos joaninos. O sinal ou milagre leva-nos ao mistério da autorrevelação de Jesus, esclarecendo nossa relação de fé com ele sob o símbolo da luz. Então, Jesus está se revelando. Então, uma das temáticas do Evangelho de São João é essa revelação. Um Deus que se revela, né? Que se revela na pessoa de Jesus Cristo. Jesus se dá a conhecer a partir dos sinais. E ele vai suscitando, esclarecendo a nossa relação de fé com ele, sob o símbolo da luz. Então, está presente
esse sentido da luz. Para que a gente possa tocar no capítulo 9, a gente precisa contextualizar, né? Tomarmos a palavra e contextualizarmos. No último encontro, nós trabalhamos, lá no capítulo 6, o andar de Jesus sobre as águas. De lá, nós encontramos um discurso de Jesus sobre o pão da vida, no capítulo 6, até o final. No capítulo 7, Jesus, acontece então a festa dos tabernáculos, e Jesus vai a Jerusalém para essa festa, né? Ele vai à festa. E aqui tem as passagens, os embates de Jesus com alguns judeus e os fariseus, né? Jesus já começa a embater. Ele fala, eles dão a ordem ali no versículo 32 para prender Jesus. Depois, no capítulo 7, 37, Jesus vai dizer que ele é a fonte de vida eterna. No capítulo 8 está aquela passagem lá da mulher adúltera. No capítulo 8, versículo 12, há uma discussão forte de Jesus com os fariseus e os doutores da lei, alguns judeus, né? No versículo 21, Jesus anuncia a sua Páscoa, a sua paixão, morte e ressurreição. Ele vai tendo alguns embates. Ele bate de frente com as autoridades religiosas, com o povo do templo, ele sacode, ele mexe. E ali no capítulo 8, versículo 59, diz assim: a essas palavras, pegaram então em pedras para lhes atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo, né? Então, eles iam apedrejar Jesus ali. Mas Jesus se escapa, passa no meio deles e sai do templo. Jesus está saindo do templo, né? O ato de Jesus aqui, ele está saindo do templo. E saindo do templo, caminhando, no capítulo 9, versículo 1, viu um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: nem este pecou, nem seus pais. Mas é necessário que nele se manifeste as obras de Deus. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, fez um pouco de lodo de barro com a saliva e com o lodo ungiu os olhos do cego. Depois lhe disse: vai, lava-te na piscina de Siloé. Esta palavra, Siloé, significa emissário ou enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto mendigar perguntavam: não é este aquele que sentado mendigava? Respondiam alguns: é ele. Outros contestavam: de nenhum modo é parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: aquele homem que se chama Jesus fez lodo, ungiu-me os olhos e disse: vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Interrogaram-no: onde está este homem? Respondeu: não sei. Nós vamos ler essa passagem de um modo por parte, porque daí a gente lê toda a passagem para a gente poupar tempo. Até aqui há uma introdução do texto, de tudo o que vai se passar. Porém, nós poderíamos ler até aqui, finalizava o evangelho, finalizava o texto, finalizava essa parte da cura do cego de nascença. Se fosse para contar só o milagre, só o sinal, porque aqui ele já se cumpre. Porém, o sinal tem um desdobramento
que depois a gente vai seguir observando. Nós já falamos onde Jesus se encontra, né? Ali a pergunta, onde Jesus está? Ele acabou de sair do templo. Acabou de sair meio que fugido. Ele está em Jerusalém, né? Ele foi à festa dos tabernáculos. Ele foi ao templo, embateu com os fariseus, os mestres da lei, com alguns judeus, e agora ele está fora do templo. Ele está saindo rápido, né? Provavelmente ele sai, passa no meio e sai mesmo, porque senão ele vai ser apedrejado. Ele então está ali, nesse contexto, ao redor do templo. Lembra que o que tem algum tipo de deficiência, ele não entra para celebrar, ele está sempre marginalizado. E o cego, então, mais ainda, né? A cegueira era uma das piores deficiências, nós já vamos falar sobre isso. Jesus, então, vê um cego. E não é um cego comum, é um cego de nascença, né? Ele é um cego de nascença. Ele não ficou cego porque perdeu a visão. Ele é cego de nascença. Jesus vê. É engraçado que não diz que o cego viu e pediu alguma coisa, que alguém contou, não. É o próprio Jesus que vê. Ali já no iniciozinho, né? No primeiro versículo, caminhando, saindo do templo e caminhando pela cidade, Jesus viu um cego de nascença. Os discípulos já levantam a questão, né? Porque aqui está a questão do pecado, né? A cegueira, a deficiência, era sinônimo de um pecado, na concepção do povo da época. Se alguém tinha uma deficiência, então ou ele tinha pecado, ou seus pais tinham pecado. E os discípulos logo vão fazer a pergunta, porque eles também estão imbuídos dessa doutrina, da cultura religiosa da época. Eles logo vão perguntar: escuta, Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? E aí Jesus vai dizer: nem ele nem seus pais, mas isso aconteceu com ele para manifestar a obra de Deus, ou a glória de Deus. Quer dizer que talvez seja um sinal de providência na vida daquele homem, para que o sinal que Jesus vai realizar manifeste a glória de Deus. Mas lá na frente também nós vamos entender um pouco mais sobre isso. A cegueira se destacava entre todas as deficiências, pois a cegueira, além de tornar a pessoa cega, não vê nada, impedia que a pessoa pudesse estudar e conhecer a lei. Teologicamente, a cegueira era pior do que a lepra. Por quê? Porque o cego não conseguia ler a Torá, a lei de Deus, então ele nunca ia conhecer a lei de Deus. E não conhecendo a lei de Deus, ele estava à margem, ele não teria acesso à salvação. Então o cego era pior, essa cegueira, essa doença era pior do que a lepra, porque o leproso, ele podia ler a Torá, ele podia ter o conhecimento de Deus e iria contrair o lepra, está doente, mas ele teria o conhecimento de Deus. O cego não. O cego não. Então, esse sentido da cegueira, que para o povo da época era qualquer doença, mas a cegueira, nesse caso aqui também, era sinônimo de pecado. Se acreditava o quê? Aconteceu isso com ele porque ele pecou, né? Tinha-se a concepção de um Deus castigador, né? Do castigo. Essa era a concepção do povo da época, né? Tinha um ditado que dizia assim: os pais comeram uvas verdes, os filhos nasceram com os dentes estragados, né? Se tinha essa concepção, né? Uma concepção errada, uma concepção que não é exata, né? Mas era a concepção que se tinha. Os discípulos então fazem a pergunta: quem? Quem pecou? Jesus então vai dar uma resposta. A resposta de Jesus é composta de palavra, de uma explicação, mas também de uma atitude. Isso é interessante. Jesus não fica só na explicação: não, ninguém pecou, isso é coisa da vida, é assim mesmo. Não vem de pecado, não. Mas Jesus vai solucionar o problema do homem.
Se vocês lembram, há algumas aulas atrás, eu falava que Jesus não faz nada que a gente não queira, né? Ele não faz nada que a gente não queira. Há uma expressão de desejo, de necessidade. Agora, aqui com esse cego, o cego não pede nada. Não há pedido. Jesus nem pergunta para ele, não há diálogo, não há conversa. Jesus faz uma ação própria, ele toma a iniciativa total, tanto de responder, né, no versículo 6, ele vai dizer, ele vai responder, né, a, a, no versículo no versículo 2, os discípulos então vão perguntar: quem pecou para que esse homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem esse pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. E aí Jesus vai dizer: enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite, no qual já ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto estou no mundo, sou luz do mundo. Jesus estava falando que a sua missão ainda não tinha acabado. Enquanto é dia, enquanto é tempo dele concluir a sua missão, ele precisava concluir a obra de Deus, a obra do Pai. Qual é a obra? A obra é a salvação, a obra é realizar os sinais dos tempos, mas a grande obra é salvar o homem, né? Salvar a humanidade. Então, Jesus continua salvando, ele está salvando, né? Ele está salvando. Então, enquanto é dia, enquanto tem tempo, cumpre que eu trabalhe, porque vai chegar a noite e aí não tem mais o que fazer. Então, é como se ele já estivesse percebendo chegar ao final da sua jornada, já está no início do entardecer, mas ainda é dia, ainda dá tempo. Então, ele vai realizar a obra do seu pai. E ele faz, então, um gesto, né? Olha o gesto que Jesus faz. Dito isso, cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva, com o lodo ungiu os olhos do cego. Jesus, ele explica, a resposta de Jesus aos discípulos é dado com a palavra, porque ele vai explicar, mas também com uma ação. Qual é a ação? Ele cospe no chão, com aquela saliva, molhou o barro, molhou o pó do chão, a água e o barro formam, a água e o pó formam um lodo, né? Um barro, lodo ou barro é a mesma coisa, formam o barro, e com o barro ele unge os olhos do cego. Essa ação de Jesus ela é tão importante que na passagem ela é descrita 4 vezes. Olha ali, versículo 6, pode até sublinhar na sua Bíblia, o fazer lodo e ungir com ungir os olhos. Versículo 6, versículo 11, versículo 14 e versículo 15. O gesto de Jesus é repetido pela boca do homem, depois pela explicação de João, depois pela boca do homem de novo, né? E pelo ato de Jesus. É repetido. O gesto de cuspir no chão e fazer lama com a saliva é carregado de um forte simbolismo. O barro leva-nos lá à criação. De que nós fomos feitos? Segundo a Bíblia, segundo a tradição bíblica, segundo a explicação para a criação do homem. O homem é feito do quê? Do barro, né? Deus fez Adão do barro, né? Então, alude à criação, ao ato criador de Deus. O barro é a matéria-prima do ser humano, conforme a mentalidade bíblica. De acordo com essa mentalidade, a saliva é gerada pelo hálito, e esse é o sopro, o espírito.
Com isso, o evangelista quer dizer que Jesus repete o gesto criador de Deus. Ele usa da mesma dinâmica do Pai, ou do Criador na criação, ele usa da mesma dinâmica para restaurar a visão do cego. Jesus, no fundo, ele é um restaurador, ele está restaurando, está regenerando a humanidade, né? Ele está refazendo, né? Porque Deus fez mal feito? Não, mas porque o homem se perdeu e se estragou. Então, ele vem para restaurar. Ele é o redentor, aquele que redime. E ele, então, vai curar a visão do homem com o barro. Por quê? Porque ele está refazendo, ele está restaurando, ele está, entre aspas, consertando, né? Nós já vamos entender um pouco disso daqui, né? O barro foi feito com o quê? Com a saliva, por quê? Porque a saliva é feita pelo hálito. E lá na criação, Deus faz o homem do barro e insufla nas narinas daquele primeiro homem o sopro da vida, né? O sopro da vida. Então, aqui Jesus repete, porque ele é Deus. Então, ele faz esse gesto de Deus. Ele está concluindo a obra de Deus, que é o homem. Ele está realizando a obra de Deus na pessoa do homem, né? Nesse caso, ali o cego. O cego curado, ele assume a sua responsabilidade no milagre, né? O cego foi curado. Depois que Jesus faz a laminha ali, o lodo, o barro, e coloca no olho do cego, Jesus dá uma ordem para ele, né? Veja ali no versículo 7. Jesus diz: vai e lava-te na piscina de Siloé. Essa palavra Siloé significa emissário ou enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus está salvando o homem, é a obra da salvação que ele está fazendo. Mas essa salvação não é apenas uma obra de Jesus em si. Há uma responsabilidade do ser humano também no processo da salvação. Primeiro, crer. Ao ouvir, ao ser tocado com a lama, ao ouvir Jesus, vai lá na piscina de Siloé e se lava, ele precisou acreditar. Então, ele assume essa responsabilidade da fé. Ele precisou acreditar, ele acreditou. Foi, se lavou e voltou. E voltou o quê? Vendo. Ele voltou enxergando. Esse nome Siloé, essa palavra Siloé significa emissário ou enviado. Quem é o enviado? O enviado é o próprio Jesus. Então, essa piscina de Siloé faz referência à pessoa de Jesus. Ele é o enviado do Pai, ele é o emissário do Pai, ele é aquele que vem em nome do Pai, né? Então, ele vai, se lava na piscina, chamada de emissário, né? Ele foi lá, se lavou e voltou vendo. A parte do homem é crer, demanda ação, né? Crer demanda ação e testemunho. Porque daí agora nós entramos na segunda parte. Na segunda parte. Ele acreditou, foi, se lavou, voltou curado, mas ele não ficou para ele. Agora ele vai começar a testemunhar, né? No versículo 12. No versículo 11, quer dizer. Ou melhor, podemos voltar lá no versículo 8. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto o visto mendigar, perguntavam-se: não é este aquele que estava sentado mendigando? Responderam alguns: é ele. Outros contestavam: de modo nenhum. É parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Perguntaram: então como que foram abertos os olhos? Então ele vai testemunhar.
Respondeu: aquele homem que se chama Jesus fez lodo, ungiu-me os olhos e disse: vai à piscina de Siloé, lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Então, ele acreditou e agora ele começa a ser testemunha. Ele começa a testemunhar. O Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor liberta, mas o homem precisa acreditar. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Ele acreditou, foi, se lavou, mas agora ele volta e vai dar testemunho. As pessoas começam a perguntar: o que aconteceu contigo? Como que tu ficou? Não, mas não é aquele homem, não pode ser. Como pode? Era um cego de nascença, estava ali todo dia. E uns dizem: não, é ele sim, outros não. Mas aí ele mesmo vai entrar no jogo e vai testemunhar: não, não, sou eu mesmo. Sou eu. Eu sou aquele. Sou eu, não é outro não, sou eu mesmo. E as pessoas começam a perguntar: escuta, mas como que aconteceu isso? Então ele testemunha. Aquele homem, Jesus, aquele homem que se chama Jesus, fez lodo, ungiu-me os olhos e disse: vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e agora vejo. Interrogaram-no: e onde está esse homem? Ele respondeu: não sei. Não sei onde está. Mas eu sei que foi ele. Né? Esse homem, então, curado, liberto, tirado da cegueira, passou a ver e agora começa a testemunhar. Testemunhar. Só que o milagre, o testemunho, vai ter consequências. Consequência. Daqui em diante começa uma espécie de um tribunal pela cura que ele recebeu. Primeiro, por quê? O fato de Jesus ter curado em dia de sábado já era por isso só motivo de escândalo, porque não podia curar no sábado. Ainda mais da forma como ele fez. Era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Ao tocar na terra, fazer lama, Jesus realizou um trabalho braçal em dia de sábado, um pecado abominável para os judeus. Então, aqui está a grande problemática da cura. Jesus cura. Além de ser sábado, ainda ele trabalhou porque pegou, cuspiu no chão, mexeu no barro, botou o homem para andar e fazia parte dele. Então, ele violou o sábado. Ele violou o sábado. E violando o sábado, agora acontece então uma grande dor de cabeça para o homem e também para Jesus, nem tanto, porque daqui agora Jesus está fora. É o homem que precisa dar testemunho agora. Né? É o homem curado, liberto, com a visão restituída, que agora precisa dar testemunho, precisa testemunhar. Né? Jesus vai dizer para os seus discípulos: quando forem levados aos tribunais, né? Então é sinal de que ele já previa tudo isso. E agora, então, surge uma espécie de um tribunal. Partindo daí, surge então uma espécie de um tribunal. Primeiro, o interrogatório do cego, do capítulo 9, do 13 ao 17. Então, ele disse que era ele mesmo. Levaram, então, o que fora cego, porque agora não é mais, agora vê bem, aos fariseus. Ora, era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então, a problemática. Os fariseus indagaram dele novamente: de que modo ficara vendo? Respondeu-lhes: pôs-me lodo nos olhos e lavei, e agora vejo. Diziam alguns dos fariseus: esse homem não é o enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Outros replicavam: como pode um pecador fazer tais prodígios? E havia desacordo entre eles. Por quê? Porque o fato de Jesus restituir a visão a um cego, esse é um grande sinal messiânico. Né? A restituição da visão aos cegos
era uma promessa de que o Messias que havia de vir, ele abriria os ouvidos aos surdos, ele destravaria a língua dos mudos e daria visão aos cegos. Então, esse é um sinal de que Jesus é o Messias. Por isso que eles vão dizer, mas esse homem não pode ser o enviado, ele não pode ser o Messias. Por quê? Porque ele não observa o sábado. Ele viola o sábado, e se ele viola o sábado, está em desacordo com a lei de Deus. E aqui eles fazem, então, um interrogatório com o homem. Perguntaram ainda ao cego, o que dizes tu daquele que te abriu os olhos? É um profeta, respondeu ele. Então, eles querem saber do moço que passou a ver. O que tu diz dele? Nós achamos que ele não é o enviado. Outros ficaram meio assim, como pode um pecador fazer tais prodígios? Se ele não é o enviado, então como que pode? Nós nunca vimos isso. Ninguém nunca curou um cego de nascença. Na Bíblia a gente não vai encontrar outro milagre semelhante a esse. Vai achar cura de cego, mas não um cego de nascença. E aí eles perguntam para ele, mas o que tu diz dele? Quem é ele para você? O homem então vai dizer, é um profeta. Eles então não têm mais como lidar com ele tem convicção, ele tem certeza. Entra então uma outra parte do interrogatório. Eles vão subindo o processo de interrogação. Mas os judeus não quiseram admitir que aquele homem tivesse sido cego e que tivesse recobrado a vista. Até que chamaram os seus pais. Então colocaram em dúvida a cegueira do moço. Será que ele era cego mesmo? Será que não era? Vamos chamar os pais dele. Chamaram os pais e os interrogaram. É este o vosso filho? Afirmais que ele nasceu cego? Pois como é que agora vê? Seus pais responderam. Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora ficou vendo, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai para ele mesmo. Tem idade, que ele mesmo explique. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois os judeus tinham ameaçado expulsar da sinagoga todo aquele que reconhecesse Jesus como Cristo. Por isso é que seus pais responderam, ele tem idade, perguntai-lhe. Esse é o segundo momento do interrogatório. Interrogam os pais. Primeiro, porque não acreditavam que ele era cego. E chamam os pais para confirmar. E os pais dizem, não, é nosso filho e realmente nasceu cego. Agora, como que ele ficou curado, nós também não sabemos. Coitados, os pais não tiveram nem tempo de celebrar a cura do filho, né? Já estão no rolo do interrogatório. E por medo, eles então jogam a responsabilidade para o filho. Ele já tem idade, ele pode responder por si mesmo. Aqui também traz um sentido de que nós precisamos ter a resposta sobre a nossa fé. Cada um de nós precisa dar a resposta da sua fé. Por que você acredita? Quem é Jesus? Todos nós somos responsáveis por dar essa resposta. Primeiro para nós mesmos, para aqueles que nos indagarem. Nós precisamos ter essa certeza, essa convicção, para poder dar a resposta sobre a nossa fé. São Pedro vai chamar a atenção para isso, que nós devemos sempre estar prontos em responder ao mundo as razões da nossa fé, os motivos da nossa fé. Eles interrogam o moço, não conseguem tirar nada, interrogam os pais também não têm outra resposta, eles vão responder com aquilo que eles conhecem, mas também, ao mesmo tempo, eles vão dar a responsabilidade para o filho. Por quê? Porque eles estão com medo, né? Porque tinha sido prometido que alguém que dissesse que Jesus era o Messias seria expulso da sinagoga, seria tirado do culto, né? Não poderia mais, não seria mais povo participar da vida do povo, né?
Então, eles, por medo, jogam nas costas do filho. No versículo 24 até o 34, então, o segundo interrogatório do cego. Tornaram a chamar o homem que fora cego, dizendo-lhe: dá glória a Deus. É uma espécie de um juramento. Jura por Deus, jura, jura, dá glória a Deus, jura por Deus. Né? Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele vai dizer: se esse homem é pecador, eu não sei. Sei apenas isso. Sendo eu antes cego, agora vejo. Perguntaram-lhe ainda uma vez: que foi que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: eu já vos disse, e não destes ouvidos. Por que quereis tornar a ouvir? Queres, porventura, tornar-vos também discípulos seus? O homem é meio irônico, né? É o jeitão de João escrever. João é meio movido por uma ironia. Eles indagam. Esse homem é pecador? Ele vai dizer: olha, se é pecador ou não, não sei. Agora, eu sei de uma coisa: quando eu encontrei com ele, ele tocou os meus olhos, eu era cego, eu passei a ver. Eu só posso dizer isso. Agora, se ele é pecador ou não, eu não tenho essa resposta para dar. Agora que ele curou a minha visão, ele curou. Versículo 28. Então eles o cobriram de injúria, né? Imagine as coisas que ele escutou, né? Quanta coisa esse homem escutou. E lhe disseram: tu que és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste não sabemos de onde ele é. Respondeu aquele homem: o que é de admirar em tudo isso é que não sabias de onde ele é e, entretanto, me abriu os olhos. O que é de admirar de tudo isso é que não saibas de onde ele é e, entretanto, ele me abriu os olhos. Sabemos, porém, que Deus não ouve os pecadores, mas atende quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. Responderam-lhe eles: tu nascestes em pecado e agora nos ensinas. E expulsaram-no, jogaram-no fora. Eles então chamam para interrogar, mas não conseguem vencer a sabedoria do homem, né? Do cego curado, do que era cego antes, né? E esse sabe o que era cego, talvez não tinha a leitura da Torá, o conhecimento das profecias, porque não podia ler, mas tem um conhecimento maior do que eles, porque ele vai dizer: me admira muito que vocês não saibam de onde ele é, porque nunca se ouviu dizer que alguém curasse um cego de nascença. E, no entanto, esse homem curou, né? Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas atende quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Então, ele está testemunhando quem é Jesus. Ele está testemunhando, porque ele é mais sábio do que o... Depois Jesus vai dizer o porquê disso lá no final. Mas eles não querem ver, eles não querem dar o braço a torcer, que Jesus é o Messias, nesse caso aqui, porque só o Messias poderia curar um cego de nascença. Esse era um sinal messiânico, um sinal do Messias, né? Um sinal de que Jesus é o Messias, ele é o Senhor, né? Então, o cego começa a ensinar eles, e eles então ficam bravos. Tu nascestes todo no pecado, olha a consciência que se tinha, né? Para eles, o homem tinha nascido no pecado, para Jesus, não, né? Jesus vai dizer que ninguém pecou, né? Nem ele, nem seus pais, mas para a cultura judaica daquela época, né? Entre os fariseus e os doutores da lei, eles diziam que era por causa do pecado. E fizeram o quê? Expulsaram o homem, né?
expulsaram, jogaram na rua. Não, pode ir embora porque tu não é dos nossos. E aí entra, no versículo 35 ao 38, um segundo encontro de Jesus com o cego curado. Jesus soube que o tinham expulsado e havendo-o encontrado, perguntou-lhe: crês no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus: tu vês, é o mesmo que fala contigo. Creio, Senhor, disse ele, e prostrando-se o adorou. Jesus então disse: vim a este mundo para fazer uma discriminação ou uma distinção. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E é justamente isso que acontece nesta passagem, né? Os doutores da lei se julgam aqueles que têm a visão, que sabem julgar, que enxergam além, e eles continuam cegos, tapados. Enquanto o que nasceu cego, que viveu uma vida inteira cega, sabe enxergar os sinais do Messias, os sinais dos tempos. E Jesus vai dizer, é justamente para isso que eu vim, para fazer uma discriminação. Os que veem, que acham que veem, se tornarão cegos. Os que são cegos terão visão. Aqui dá para fazer um paralelo também interessante com a pessoa de Paulo. São Paulo, no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, ele sabia o que ele ia fazer, ele tinha toda uma consciência da sua atitude. Ele ia a Damasco para prender os cristãos, porque ele tinha certeza de que aquilo não era de Deus, né? Paulo não é um homem maldoso, ele é um defensor da lei. Então, para defender a lei, ele vai prender os cristãos. E ele tem toda uma visão de que ele está certo. Ele pega cartas e vai decididamente, porque ele está tão certo quanto o 2 mais 2 é 4. E no meio do caminho, ele se encontra com Jesus. E ele, ao encontrar com Jesus, ele fica cego. Ele fica cego. Tudo aquilo que era certeza para ele, agora já não é mais certo. Porque ele perde aquela visão que ele tinha. Então, traz esse sentido de que aquele que tem visão, que julga ver, se torna cego. Enquanto aquele que é cego, ao encontrar com Jesus, a partir da luz da fé, ele passa a ver. Então, Jesus traz esse sentido. Olha, eu vim para trazer essa distinção. Mas é interessante também esse Jesus que vem ao encontro do homem. Jesus soube que ele tinha sido expulso, Jesus o encontrou, Jesus veio ao encontro do homem. Se você olhar aqui do outro lado, no capítulo 10, vai contar a parábola do bom pastor. O bom pastor que deixa as 99 ovelhas no lugar seguro e vai à procura da ovelha perdida. A ovelha desviada da casa de Israel. E é interessante porque o João já está preparando para o próximo tema que ele vai começar a escrever. Ele vai começar a falar. Jesus, como esse bom pastor, que está à procura da ovelha perdida, da ovelha extraviada, da ovelha jogada na rua. E ele vem ao encontro deste homem que foi expulso da sinagoga, mas que abraçou a fé em Jesus Cristo. No versículo 39 até o 41, então, uma conclusão. Jesus, então, disse, vim a este mundo para fazer uma discriminação. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram-no e perguntaram-lhe, também nós somos acaso cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosses cegos, não teríeis pecado. Mas agora pretendeis ver, e o vosso pecado subsiste.
A cegueira desses homens não é uma cegueira física. Jesus depois, em outro momento, vai retomar e vai dizer: o pior cego é aquele que não quer ver. A pior cegueira é a cegueira daquele que não quer ver. Ele não quer ver, por isso ele não enxerga. E por isso Jesus vai dizer que eles são cegos, porque eles não querem ver. Então, quem é o cego na passagem? O cego maior é aqueles que não percebem os sinais de Cristo, os sinais de que ele está no meio de nós. Enquanto que o outro tinha nascido cego, mas se encontra com Jesus, abraça a fé, dá testemunho e se torna alguém que enxerga além daquilo que é aparência apenas. Uma conclusão, e aí algumas coisas que João vai tratar, né? Com o relato, João quer nos dizer que o cego, na verdade, é o homem, o gênero humano que Jesus encontra. Mas também somos cada um de nós, que um dia fomos à piscina de Siloé, a fonte batismal, lavamo-nos e voltamos enxergando. Então, o cego aqui, aquele cego representa todos os homens que sem o toque de Jesus não encontram a salvação e a visão do reino. Então, Jesus precisa tocar, precisa esse encontro com Jesus que se dá pelo batismo, né? O cego, cada um de nós, que um dia fomos levados à fonte do batismo, porque a temática aqui, o lavar-se na piscina de Siloé, é banhar-se, já está aludindo ao batismo, né? Tem Siloé significa emissário, então a piscina é o próprio Cristo, é um símbolo de Cristo. Quando a gente faz uma celebração de batismo, costuma-se cantar aquela música, né? Banhados em Cristo, somos uma nova criatura, as coisas antigas já se passaram, e assim por diante. Porque o batismo é um banho em Cristo, por isso ele é o emissário, ele é a própria piscina. O batismo é um banho em Cristo. Nós mergulhamos em Cristo, morremos na sua morte e imergimos com a sua ressurreição, com a vida nova que ele nos concede, né? Batizar é isso, mergulhar na morte e nascer para uma vida nova, né? A luz que nos foi dada para ver é a fé, né? Então, uma das grandes temáticas aqui é Jesus, que é luz. Para João, Deus é luz, então Jesus é luz. Ele mesmo vai dizer: eu sou a luz do mundo, né? Eu sou a luz do mundo. Então, essa luz que nos é dada para ver, como o homem viu, é a fé. A fé é o fundamento da esperança, uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Eu não vejo o céu, por exemplo. Eu não vejo os santos. Eu não vejo Jesus palpável. Eu não vejo com os olhos humanos, mas com o olhar da fé, eu vejo tudo isso. Há uma certeza da fé, que é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Então, a fé é essa luz. A luz que nos foi dada para ver é a fé. A fé nos faz enxergar um pouco mais, enxergar a vida com a ótica de Cristo. Batismo e fé são os conteúdos simbólicos deste texto. Então, batismo e fé está dentro desse simbolismo, né? A fé. Uma fé que se deu pelo encontro com Jesus. O homem encontrou-se com Jesus, era cego de nascença, não chegava um palmo diante do nariz, mas encontrou com Jesus, Jesus tocou nele, restituiu-lhe a visão, deu a ele a responsabilidade de tocar a sua vida. Agora ele acredita, ele volta e, através daquele encontro, ele passa a testemunhar. Testemunha para os que estão perto, testemunha para quem indaga, e testemunha tanto que ele se atreve até a ser expulso da sinagoga por causa da verdade que ele está testemunhando.
Ele não volta atrás, na verdade. E aí, nós entramos na última parte aqui do texto. O Evangelho segundo João é escrito no final do primeiro século, né? Ali pelos anos 90, 95, que esse texto do Evangelho foi escrito. E testemunha a expulsão dos cristãos da sinagoga por declararem Jesus como Messias. E João encontra neste episódio a oportunidade de retratar esta realidade, já que fazer os cegos verem era tido como um dos sinais messiânicos, um dos sinais do Messias. Aí você pode anotar aí, vai lá em Isaías 29, 19, leia lá, o que está escrito lá. Isaías 29, 19. Vamos junto lá, eu vou também, para a gente poder trazer. Isaías 29, 19. Em cima ali no versículo 17 tem um temazinho ali. Na minha Bíblia está os tempos messiânicos. Não sei se na de vocês também tem o título. Os tempos messiânicos. Então está falando o quê? Da vinda do Messias. Quando vier o Messias? Então no 19. Quando vier o Messias, ou nos tempos messiânicos, os humildes encontrarão cada vez mais ventura no Senhor. Os homens mais pobres, o 18, desculpa. Naquele tempo, os surdos ouvirão a palavra de um livro. Os livres da obscuridade e livres da obscuridade e das trevas, os olhos dos cegos verão. Então, esse é um sinal dos tempos messiânicos. A presença do Messias traz esse sentido. Livre do escuro, da escuridão, da cegueira, os cegos vão ver. Então, João traz essa passagem do encontro de Jesus com o cego para situar o que está acontecendo com a comunidade cristã, que agora, aqui, bem nessa época, está vivendo o sentido da expulsão das sinagogas. Há um racha entre judaísmo e cristianismo, que é o tempo da dispersão, que se fala, né? O momento da dispersão, quando os cristãos têm que fugir, têm que ir para a diáspora, têm que ir para fora da cidade. Por quê? Porque há uma perseguição, e João está tratando desse assunto. Então, ele usa dessa passagem para falar desta realidade. Quem foi expulso? É só o homem cego? Aqueles? Não. Mas todos os que acreditam em Jesus Cristo foram expulsos. Por quê? Porque testemunharam Jesus, não são mais aceitos ali na sinagoga e agora precisam, abraçando Jesus, abraçando a sua fé, continuarem testemunhando, mas não mais ali naquele espaço, né? Então, João tem um simbolismo, tem um jeito de escrever. João não quer só contar o milagre, mas a partir do milagre, ele quer ecoar uma verdade, né? Então, o homem cego são todos aqueles que se encontraram com Jesus, foram levados à pia batismal, à água do batismo, assumiram a sua fé, agora são convidados a dar testemunho, a proclamar que Jesus é o Messias, que ele é o Senhor, né? Então, essa luz da fé que nos faz ver além, o sentido do batismo, porque fé é compromisso, fé é responsabilidade, e o batismo é compromisso, né? Quando a gente leva uma criança para a água do batismo, a gente está se comprometendo em nome da criança, né? Quando um adulto vai à água do batismo, ele está se comprometendo com Jesus Cristo. Batizar é compromisso. Padre Zezinho diz assim, né? Ser cristão é tornar-se um perigo, né? Então, ser cristão, se fazer cristão, é se tornar uma testemunha. E os discípulos de Jesus, eles eram levados aos tribunais, eram levados a todos os lugares, mas eles não negavam a fé. Eles continuavam acreditando. Podiam ser expulsos, podiam ser perseguidos, mas eles continuavam acreditando
Então, eram discípulos fiéis de Jesus Cristo, né? Então, dentro desta passagem, tem toda essa temática, esse emaranhado, e se nós formos escrafunchar, como diz o caboclo, tem muito mais coisa para a gente descobrir, para a gente falar. Mas como a aula ela é 1 hora, a gente já tocou naquilo que talvez esteja mais latente, né? Saliente no texto. Ok? Então, por aqui eu termino meu conteúdo. Vou parar aqui o compartilhamento. Voltamos aqui para a tela inicial. E aí, se alguém quiser partilhar alguma coisa, falar o que só você viu, ou talvez partilhar sobre a aula, fiquem à vontade. Da minha parte, era isso por hoje. Ok, gente? Eu achei bacana aqui, bacana, né? Me fez refletir sobre como João coloca Jesus como o Antigo Testamento, como ele faz a comparação do Antigo Testamento e do Novo Testamento, como Jesus, como ele repete os gestos da primeira da criação e depois ele com o cego ele faz essa mesma ligação, e também como ele traz com já em Isaías já preparava essa situação e mostrava para a gente o que queria acontecer. Quer dizer, a gente, se for olhar assim, na luz do Evangelho, assim, da leitura da Bíblia, a gente não percebia o que já estava sendo preparado para vir, né? Que Jesus ia passar por tudo isso, essa expulsão, aí é expulso da sinagoga, aí o Noé também era expulso, e toda essa caminhada toda da Bíblia, né? É bem interessante essa parte. É isso mesmo. É isso mesmo. Tudo o que acontece com Jesus está previsto, né? Por isso que lá em Mateus 5,17, Jesus assim, não julgueis que vim abolir a lei e os profetas. O que é isso? Porque eu vim abolir o Antigo Testamento. Não julgue que eu vim cortar, jogar fora. Não, mas eu vim para cumprir. Eu vim para fazer acontecer aquilo que foi predito, né? Isaías, ele é o profeta chamado profeta messiânico, né? Isaías viveu no século VIII, ali mais ou menos 750 anos antes de Cristo. E quando a gente pega as profecias de Isaías, claro, ele está falando no seu contexto também, no seu momento histórico, mas reflete para os sinais do Cristo, os sinais daquele que havia de vir, né? Tem passagem em Isaías que eu acho interessante, assim, passagem no profeta Isaías, que dá a impressão que ele está vendo o que está acontecendo com Jesus, né? A crucificação, o sofrimento, a perseguição, dá a impressão que ele está vendo e está escrevendo, mas não é. Ele foi escrito lá, no mínimo 600 anos antes da encarnação de Jesus Cristo, né? Mas aí entra o sentido profético da Sagrada Escritura, né? Mais alguém? Então, eu queria só partilhar um detalhe. Eu acho que essa é uma das mais belas histórias, né? Assim, dos milagres que São João narra. Mas uma coisa, de tudo que o senhor falou, de tantos detalhes, ainda existem tantos, né? Eu acho que uma questão que também me chamou a atenção é porque Jerusalém é uma cidade grande, né? E Jesus notou aquele cego de nascença. Jesus notou ele, né? Quer dizer, no meio da multidão, Jesus notou ele foi visto por Jesus, né? Jesus vê a cada um de nós, né? Jesus vê individualmente a cada um. E Jesus se importa com cada um, né? Com a nossa cegueira. Então, eu fica sempre no meu coração, quando eu leio algum texto, assim, Jesus se importando e cuidando, né? Cuidando da cegueira, e ali não só a cegueira física, como a espiritual, que Jesus sempre nos ama por primeiro, né? Ele que nos busca, ele que quer nos livrar
de toda a nossa cegueira, né? De todo o nosso lodo. A cura do cego de nascença é um dos milagres excepcionais, né? Porque essa multidão lá em Jerusalém, como Jesus se importou com aquele cego de nascença, que não valia nada para aquela sociedade, né? Não sabia nem ler, nem escrever, uma sociedade que se importava só com as pessoas que tinham algo em especial de conhecimento, né? Um fariseu, um mestre da lei, e ele não era nada, e Jesus se importa com ele. Esse é o nosso Jesus, né? Que se importa com cada um de nós. Mas o mais interessante aqui também é que tem um livrinho, não sei, a maioria conhece, um livrinho chamado Imitação de Cristo. É um livrinho de espiritualidade, né? E o mais interessante é que não nos basta crer em Jesus Cristo para nós cristãos. Nós precisamos imitar, né? O que Jesus faz, essa capacidade de olhar cada um, de perceber cada um, de olhar, de ver as pessoas, precisa tocar a nós também, né? Porque nós somos chamados a imitar Jesus, né? Nós somos chamados a imitar, não é a imitar de bobicinha como criança, né? Criança fica imitando o outro, brincando, fazendo caricatura, não. É imitar mesmo, né? Nós somos chamados a ser Cristo no mundo hoje. O cristão nada mais é do que o próprio Cristo no mundo, né? Então, trazer também para a nossa reflexão, para o nosso cotidiano, de que modo que eu tenho olhado as pessoas, de que modo que eu tenho visto o outro, porque senão a gente fica só numa dinâmica do vertical, né? É importante nós vermos esse sentido de que eu fui visto, eu sou olhado por Jesus, ninguém passa despercebido, isso é realidade mesmo, ninguém passa despercebido ao olhar de Deus, mas ao mesmo tempo nós hoje somos convidados a também olhar para quem está ao redor, né? Perceber que aquele não está, por que não está, quem é, onde foi, né? Esse olhar. Esses dias eu gosto de vez em quando de ver um filme e eu achei interessante, tem um filme na Netflix, né? Se alguém quiser assistir, vale a pena assistir. O nome do filme é Somos Todos Iguais. Muito bacana o filme. E aí o personagem que interage com o outro diz assim, quando você dá uma cesta básica para uma pessoa de rua, quando você dá uma cesta básica para alguém, você acha que você está fazendo o quê para ela? Eu disse, acho que eu estou ajudando. Daí ele diz assim, não, você não está ajudando. Mas quando você dá uma cesta básica para alguém, você está dizendo para ela, você não está invisível. Eu estou te vendo. Eu te vi. Eu te percebi. Então, cada vez que a gente faz algo para alguém, a gente está dizendo para a pessoa, olha, eu te vi. Você é alguém. E aí a gente restitui o sentido da dignidade, né? Ser alguém, de ser imagem e semelhança de Deus. Então, o nosso esforço maior é isso, né? Hoje, nós que já encontramos com Jesus, que já estamos numa caminhada, que já temos essa consciência de que o Senhor nos encontrou um dia também, talvez como esse cego. Ele nos deu uma vida nova, nos deu a oportunidade de recomeço, né? Agora nós precisamos também sair e fazer como o homem curado aqui da cegueira, que foi falar para os seus parentes, não, foi ele que me curou, ele tocou em mim, ele transformou a minha vida, mas também pode transformar a sua, né? Então, isso é interessante também a gente trazer para uma reflexão um pouco mais para a nossa vida, né? Senão a gente fica só no externo. Valeu, gente! Diácono, era exatamente isso que eu ia falar, que me tocou profundamente, claro, todas as escritas de Jesus encantam a gente, né? Mas como esse discípulo, né, esse curado, como ele se tornou fiel, né? Isso. E nós escutamos as coisas de Deus, né? Ele nos toca, nos cura, e amanhã já esquecemos dele, já trocamos ele por qualquer coisa nesse mundo, né? É isso mesmo, Rosane? Isso. É isso mesmo. Isso é importante, porque o cego representa o quê? A comunidade dos cristãos, que se encontraram com Jesus, foram curados da sua cegueira, né? Quantos de nós, talvez, antes de um encontro pessoal com Jesus, não era cego para as coisas de Deus, né?
Você enxergava o que queria ver, mas as coisas de Deus não via, né? E a comunidade foi tocada, testemunha para outros, é perseguida, é lançada fora, é dedicado como anátema, declarado como anátema, mas continua fiel a Jesus Cristo, né? E é bem isso mesmo, esse é o nosso ponto. É imitar, é seguir, né? Não abandonar o barco. Mais alguém? Fala, Ivete. Quer falar? Uma coisa que eu percebi também, assim, é que o cego, ele não era ninguém. A partir do momento que ele começou a enxergar, ele foi até debater com os que estavam perseguindo, né? Isso. Que eles questionavam ele e ele bateu firme ali, né? Ele foi realmente a testemunha mesmo, né? Ele além de abrir os olhos, ele abriu a mente também, né? Percebi isso. E a sabedoria, né? E a sabedoria de eles não terem como, eles não resistiam a ele, né? Eles foram obrigados a chamar o pai para falar por ele, a mãe para falar por Tudo ele. que falavam, ele debatia, né? Ele tinha a palavra, né? Ele Tinha. tinha a palavra. Ok, a gente podia ficar aqui falando mais, porque vai surgindo pérolas e coisas bonitas, mas já é 15 para as 10 e o horário vai se fechando. Então, semana que vem, nós vamos para o último sinal de Jesus, né? O último sinal de Jesus, que é a ressurreição de Lázaro. Então, semana que vem nós finalizamos. Provavelmente nós temos mais 2 aulas deste módulo e depois a gente vai decidir o que nós vamos estudar. Não sei se vocês tiverem alguma sugestão também, pode me dar lá a sugestão lá no pessoal ou lá no grupo também, enquanto o grupo estiver aberto, pode dar a sugestão do que vocês acham que a gente deve estudar aí nos próximos dias, né? Vou parar aqui a gravação para não ficar muito longo para o povo depois.